O ar sobre o bairro histórico de Yanaka, em Tóquio, carregava o perfume de incenso e a promessa sutil do chá verde da tarde, uma fragrância que se misturava ao cheiro de madeira velha e ao aroma mais forte de óleo de motor da pequena oficina de Kwame Amani. Aos 72 anos, Kwame, conhecido por alguns como Kenji, movia-se com a calma deliberada de quem passou décadas a consertar o quebrado, as mãos escuras e calejadas, mas gentis, sobre uma velha máquina de costura Singer. Ele era um homem negro idoso num mar de rostos japoneses, um artesão importado há muito tempo, que encontrou um lar neste labirinto de ruas estreitas e casas baixas, um dos poucos lugares onde a cidade ainda respirava o seu passado. A sua oficina, mais do que um negócio, era uma âncora. As paredes estavam forradas com ferramentas antigas, peças de máquinas de todas as épocas e fotografias desbotadas, uma dele com a esposa, a muito falecida, outra da sua neta Hannah, quando era criança, e outras de vizinhos, sorrindo. As paredes estavam forradas com ferramentas antigas, peças de máquinas de todas as épocas e fotografias desbotadas, uma dele com a esposa, a muito falecida, outra da sua neta Hannah, quando era criança, e outras de vizinhos. A luz do sol entrava em feixes dourados pelas janelas empoeiradas, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar e o seu rosto sereno. Mas, ultimamente, uma sombra diferente pairava sobre Yanaka. Não era a sombra suave das folhas de ginkgo no outono, mas a sombra dura e impessoal do vidro e do aço. Torres de arranha-céus, distantes no horizonte, pareciam aproximar-se a cada dia, como predadores silenciosos. E com elas vinham os avisos, os folhetos de compro sua casa, que apareciam nas caixas de correio como ervas daninhas, as ofertas generosas que eram, na verdade, insultos velados. Kwame sentia a pressão, a mudança no ar. Alguns vizinhos já tinham vendido, as suas casas vazias esperando a demolição. As lojas fechavam. O tecido do bairro começava a desfiar-se nas bordas. Kwame, com a sua paciência habitual, tentava ignorar, focar-se no seu trabalho, na sua comunidade. Ele não era de confrontos. Tinha vindo para o Japão para encontrar paz, para construir uma vida longe dos ecos de outros lugares. E tinha construído. Este lugar era o seu lar. Uma tarde, enquanto ajustava uma engrenagem delicada, ouviu passos na rua e, em seguida, um som que não pertencia ali. O clique afiado de sapatos caros no asfalto irregular, não o arrastar familiar de sandálias ou o bater suave dos tamancos. A porta da sua oficina abriu-se e 2 homens entraram. Não eram clientes, eram Kaito e Ren. Kaito era o mais falante, com um sorriso forçado e olhos que examinavam tudo com desaprovação velada. Ren era silencioso, a sua presença mais ameaçadora, os olhos escondidos por óculos escuros mesmo dentro de casa. Ambos usavam ternos escuros e caros, impecáveis e deslocados neste lugar. Eram os agentes da Vance Corp, a empresa imobiliária global que estava a engolir Yanaka pedaço a pedaço. Amani-san, disse Kaito, a sua voz polida, mas sem calor. Viemos reforçar a nossa oferta. A Vance Corp precisa do seu terreno. É a última peça que falta no quarteirão. Kwame parou de trabalhar, mas não levantou a cabeça imediatamente. As suas mãos continuaram a segurar a engrenagem por um momento. Eu já disse, respondeu ele, a sua voz calma, mas firme. Não estou a vender. Han deu um passo para o lado, parando perto de uma prateleira onde Kwame guardava ferramentas antigas. Os seus olhos por trás dos óculos escuros pareciam avaliar o valor de cada item. Kaito riu, um som seco e sem humor. Não seja teimoso, Amani-san. O bairro está a mudar. O seu negócio não vai sobreviver. A sua casa não vai ser segura aqui sozinho. Kwame levantou a cabeça lentamente, os seus olhos encontrando os de Kaito. Havia uma profundidade neles que Kaito não conseguia ler. Segurança, disse Kwame. Eu encontrei segurança aqui, com os meus vizinhos, com a minha vida. A sua vida é obsoleta, respondeu Kaito, o sorriso a vacilar. Este bairro será moderno, de luxo. Não há lugar para oficinas antigas ou para pessoas que não se encaixam. A pausa antes da última frase foi curta, quase imperceptível, mas o significado era claro. Pessoas como você. A calma de Kwame não vacilou externamente, mas algo dentro dele se apertou. Ele tinha ouvido isso antes, em diferentes línguas, em diferentes lugares. A ideia de que a sua pele, a sua origem, o tornava um intruso, alguém que não encaixava onde quer que estivesse. Eu me encaixo aqui, disse Kwame. Construí a minha vida aqui. Consertei as vidas dos meus vizinhos, as suas máquinas, as suas memórias. Eu pertenço. Removeu-se ligeiramente a sua mão tocando uma ferramenta. Kwame sentiu um arrepio.
Talvez precise de um incentivo para entender, disse Ren. A sua voz baixa, não. Preciso que entendam, disse Kwame, a sua voz subindo um tom, não em raiva, mas em autoridade tranquila. Não vou vender, não vou sair. E vou ficar aqui. Kaito suspirou, a sua paciência esgotada. Vai se arrepender, disse ele. A Vance Corp não gosta de obstáculos. As coisas podem tornar-se desagradáveis. Eles saíram, deixando um silêncio pesado para trás. Kwame sentou-se na sua cadeira, as mãos ainda a tremer ligeiramente. Ele não tinha medo por si mesmo, não realmente. Tinha visto coisas piores. Mas tinha medo pelo bairro, pelos seus vizinhos, pela vida que todos tinham construído. Sabia que Kaito e Ren não eram apenas agentes. Eram a sombra de uma força maior, uma força que não se importava com incenso, madeira velha ou a dignidade de um homem. Eles eram a sombra da torre que se aproximava. E a luta, ele percebeu com um aperto no coração, tinha acabado de começar. Current Part Characters, 3.888. Total Characters, 13.888. A sombra da Vance Corp não demorou a tornar-se mais densa. Nos dias seguintes, a pressão aumentou de formas subtis e depois nem tanto. Kaito e Ren não voltaram à oficina de Kwame, mas a sua presença era sentida. Carros escuros com vidros fumados passavam lentamente pela rua, observando. As ofertas de compra tornaram-se mais frequentes e mais ameaçadoras, com prazos cada vez mais curtos e linguagem legalista que era difícil de entender. Não era apenas Kwame. O Sr. Sato, cuja mercearia era um ponto de encontro no bairro, recebeu avisos sobre violações do Código de Construção que nunca tinham sido um problema antes. Uma velha senhora que vendia flores na esquina viu as suas licenças serem questionadas. Pequenos incidentes começaram a ocorrer. Lixo inexplicável a aparecer em frente às lojas, pequenas vandalizações, barulho excessivo de construções próximas a horas impróprias. Era uma campanha de assédio, calculada para tornar a vida insuportável, para forçar os moradores a desistir por exaustão. Kwame via tudo isso com uma calma exterior, mas a sua mente trabalhava incansavelmente. Ele conversava com os vizinhos, partilhando as suas preocupações, ouvindo as deles. O Sr. Sato, um homem de poucas palavras, mas de grande lealdade, assentia com a cabeça, a sua expressão preocupada. Eles querem que desistamos, Kenji-san, disse Sato, a sua voz baixa. Nunca vi nada assim. Não vamos desistir, respondeu Kwame. Este é o nosso lar. Hana, a neta de Kwame, visitou-o no fim de semana seguinte. Tinha a energia vibrante da juventude, mas os seus olhos escuros estavam cheios de preocupação. Ela estudava em Kyoto, mas vinha a Tóquio sempre que podia. Quando Kwame lhe contou sobre a notificação oficial e o assédio, a sua raiva explodiu. Isto é injustiça, avô, exclamou Hana, os punhos cerrados. Eles não podem simplesmente tirar sua casa, ou a loja do Sr. Sato, só porque querem construir os seus prédios feios. Eles têm dinheiro e têm influência, disse Kwame, a sua voz sem amargura, apenas aceitação cansada. As regras parecem dobrar-se para eles. Então temos que lutar, disse Hana. Temos que mostrar a todos o que eles estão a fazer. Hana não perdeu tempo. Com seu smartphone começou a documentar tudo. Filmou as visitas dos carros escuros, tirou fotografias dos folhetos de assédio, entrevistou Kwame e o Sr. Sato, que estava relutante no início, mas concordou pela sua amizade com Kwame. Ela criou uma conta numa plataforma de mídia social popular no Japão, Salve Yanaka, e começou a postar. Usou hashtags como Yanaka, gentrificação, Vance Corp, Tóquio, injustiça. No início eram apenas alguns likes e comentários de amigos, mas Hana era persistente. Ela escreveu legendas apaixonadas, explicando a história do bairro, a comunidade e como a Vance Corp estava a usar táticas de bullying para expulsar pessoas idosas e pequenos negócios. Ela comparou as ações da empresa com a destruição da história e da cultura. Lentamente, a sua história começou a ganhar tração. Outros ativistas urbanos e grupos anti-gentrificação partilharam as suas postagens. Pessoas que conheciam Yanaka e amavam a sua atmosfera única expressaram indignação. Os comentários tornaram-se mais numerosos, alguns de apoio, outros céticos, e alguns, sem surpresa, hostis, defendendo o progresso e chamando os moradores de obstáculos. Hana passava horas online, respondendo a comentários, conectando-se com outros. Ela sentia uma mistura de esperança e exaustão. A atenção online era uma nova forma de poder, mas parecia frágil contra a força implacável da Vance Corp. Certo dia, Hana recebeu uma mensagem direta. Era de alguém chamado Sao Tanaka. Sou jornalista, dizia a mensagem. Vi as suas postagens sobre Yanaka e a Vance Corp.
Tenho investigado as práticas desta empresa há algum tempo. Acredito que há mais aqui do que apenas gentrificação. Podemos falar? Hannah sentiu uma onda de excitação e apreensão. Um jornalista de verdade. Mas se fosse uma armadilha? Ela mostrou a mensagem a Kwame. Ele olhou para o nome. Tanaka, murmurou ele. Parecia familiar. É uma jornalista conhecida, disse Hannah, pesquisando rapidamente no seu telefone. Trabalha para um jornal online respeitável. Já escreveu sobre corrupção e grandes empresas. Kwame assentiu lentamente. Fale com ela, disse ele. Mas seja cuidadosa. O poder pode vir de muitos lugares, mas também pode ser perigoso. Hannah marcou um encontro com Asirar Tanaka numa cafeteria discreta longe do bairro. Asirar Tanaka era uma mulher de meia-idade, com olhos penetrantes e uma aura de determinação tranquila. Ela ouviu atentamente enquanto Hannah contava a história de Kwame, o assédio, a burocracia. Isto confirma o que suspeitava, disse a Sr. Tanaka. A Vance Corp tem um padrão. Entram em bairros históricos, pressionam os moradores, usam brechas legais e, suspeito, subornos ou influência indevida na prefeitura para obter o que querem. Ela mostrou a Hannah alguns documentos que tinha recolhido, registros de propriedades, aprovações de zoneamento que pareciam ter sido aceleradas, nomes de empresas de fachada ligadas à Vance Corp. Era complexo, mas o padrão era claro. A Vance Corp não estava apenas a comprar propriedades, eles estavam a manipular o sistema. Preciso de mais, disse a Sr. Tanaka. Preciso de testemunhas dispostas a falar, preciso de evidências concretas do assédio e preciso da história do seu avô. A sua história é poderosa, Hannah-san. Um homem que construiu a sua vida aqui, a ser expulso por uma corporação estrangeira sem rosto. Isso ressoa com as pessoas. Hannah sentiu o peso da responsabilidade. Testemunhar publicamente seria arriscado para Kwame e para outros moradores. Mas continuar em silêncio significava perder tudo. Ela e Kwame conversaram longamente. Kwame, com a sua sabedoria tranquila, entendeu a necessidade de expor a verdade. Eles usam a escuridão para operar, disse ele. Temos que trazer a luz. Kwame concordou em falar com a Sr. Tanaka. O Sr. Sato e alguns outros vizinhos, encorajados pela determinação de Kwame e pela perspectiva de ajuda externa, também concordaram, embora com nervosismo. A Sra. Tanaka passou semanas no bairro, entrevistando, tirando fotografias, verificando factos. Ela era minuciosa e implacável. Kaito e Ren, percebendo que a atenção externa estava a aumentar, tornaram-se mais cautelosos, mas o assédio não parou completamente. Tornou-se mais subtil, mais insidioso. À medida que a investigação da Sra. Tanaka avançava, Kwame e os seus vizinhos organizavam-se. Realizavam reuniões noturnas na loja do Sr. Sato, as janelas veladas, falando em voz baixa. Discutiam estratégias, partilhavam informações, apoiavam-se mutuamente. Kwame sentia uma nova energia na comunidade, uma mistura de medo e determinação. Não estavam sozinhos. Eles pensam que somos fracos, disse Kwame numa dessas reuniões, a sua voz calma preenchendo o espaço. Pensam que podem simplesmente nos empurrar. Mas a força não vem apenas de dinheiro ou prédios altos. Vem de raízes. E as nossas raízes aqui são profundas. A batalha estava longe de terminar. A Vance Corp era poderosa. Elias Vance, um adversário implacável. Mas, pela primeira vez, Kwame e a comunidade de Yanaka sentiram que tinham uma chance. Tinham a sua verdade, a sua solidariedade, e agora tinham a Sra. Tanaka pronta para expor a sua história ao mundo. A luz estava a começar a entrar, e a sombra da torre, embora ainda presente, parecia um pouco menos avassaladora. Current Part Characters 4000. Total Characters 7,888. A reportagem investigativa da Sra. Tanaka foi publicada numa manhã de terça-feira. O título era contundente. A Sombra da Torre. Como a Vance Corp usa táticas de bullying para destruir um bairro histórico de Tóquio. O artigo ocupava várias páginas do jornal online, recheado de detalhes sobre as práticas agressivas da empresa, as alegadas irregularidades na prefeitura e, no centro de tudo, a história pessoal de Kwame Amani, o artesão negro idoso que se recusava a ser expulso da sua casa e do seu negócio. O impacto foi imediato. A história de Kwame, um estrangeiro que encontrou um lar no Japão e agora lutava para defendê-lo contra uma corporação global, ressoou com muitas pessoas. As fotografias de Kwame na sua oficina, do Sr. Sato na sua mercearia e as imagens contrastantes dos prédios modernos da Vance Corp e do bairro antigo eram visualmente poderosas. As redes sociais explodiram. A hashtag Salve Yanaka tornou tendência. Comentários de apoio vieram de todo o Japão e até do exterior.
Pessoas expressaram indignação com as táticas da Vance Corp e admiração pela resiliência dos moradores. A prefeitura de Tóquio, apanhada de surpresa pela atenção da mídia, foi forçada a reagir. O porta-voz emitiu uma declaração vaga, prometendo revisar os procedimentos e garantir que todas as leis sejam seguidas. Mas a pressão estava a aumentar para uma ação mais concreta. Para Kwame e a comunidade, a publicação do artigo foi um momento de alívio e apreensão. Finalmente, a sua história estava a ser contada, mas isso também significava que a Vance Corp não poderia mais ignorá-los. Elias Vance, no seu escritório no alto de um dos seus arranha-céus, ficou furioso. Ele via a reportagem da Sr. Tanaka não como uma denúncia de injustiça, mas como um inconveniente de relações públicas, um ataque pessoal ao seu império. Ele ligou para os seus advogados e para os seus agentes em Tóquio. Resolvam isto, ordenou Vance, a sua voz calma, mas gelada. Silenciem esta jornalista. Ofereçam mais dinheiro àquele homem, o dobro, o triplo, se necessário. Mas se ele não aceitar, tornem a vida dele um inferno. Façam-no querer ir embora. Kaito e Ren receberam as ordens. Eles estavam menos visíveis no bairro após a publicação do artigo, mas a sua presença ainda era sentida, uma ameaça latente. Tentaram abordar Kwame novamente, desta vez com uma oferta financeira maior, mas a sua atitude ainda era condescendente. A Vance Corp não tem tempo para isto, Amani-san, disse Kaito, a sua voz tensa. Aceite o dinheiro. É mais do que a sua oficina vale. Pode ir para onde quiser. Kwame olhou para eles, os seus olhos cansados, mas firmes. Não se trata de dinheiro, respondeu ele. Trata-se de casa, de respeito. Vocês não entendem. Ren deu um passo à frente. Nós entendemos que está a causar problemas, disse ele, a sua voz baixa e perigosa. Problemas têm consequências. Tanaka também enfrentou pressão. O seu jornal recebeu ameaças de processos judiciais por parte dos advogados da Vance Corp. Tentaram desacreditá-la, questionar a sua ética. Mas ela tinha provas, testemunhas e a verdade do seu lado. E mais importante, ela tinha a solidariedade da comunidade de Yanaka e o apoio crescente do público. A luta escalou para o domínio público e burocrático. Assim, Tanaka e um pequeno grupo de advogados pro bono começaram a trabalhar com a comunidade para organizar uma audiência pública na prefeitura. Era uma oportunidade para os moradores contarem as suas histórias diretamente aos funcionários da cidade e, crucialmente, para a mídia. A notícia da audiência espalhou-se. A comunidade mobilizou-se. Hana usou as suas habilidades nas redes sociais para divulgar a data e a hora, encorajando as pessoas a comparecer para mostrar apoio. O Sr. Sato falou com todos os seus clientes, incentivando-os a participar. No dia da audiência, o salão da prefeitura estava lotado. Jornalistas, moradores de Yanaka, ativistas e cidadãos preocupados encheram os assentos e ficaram em pé no corredor. A atmosfera era tensa, uma mistura de esperança e nervosismo. Representantes da Vance Corp estavam presentes, incluindo um advogado caro e polido, e, para surpresa de muitos, Elias Vance em pessoa. Ele sentou-se na frente, a sua postura impecável, o seu rosto uma máscara de confiança fria. Ele parecia ver tudo como um mero procedimento, um obstáculo menor a ser superado. Kaito e Ren estavam sentados atrás dele, os seus rostos tensos. Os funcionários da prefeitura que presidiam a audiência pareciam desconfortáveis, cientes de que estavam sob escrutínio público. Os moradores de Yanaka começaram a testemunhar. Uma velha senhora falou sobre o medo que sentia. Um jovem casal falou sobre os seus sonhos de abrir um pequeno negócio no bairro. O Sr. Sato, superando a sua timidez natural, falou sobre a história da sua família na mercearia e a importância da comunidade. E então foi a vez de Kwame. Ele caminhou lentamente até ao microfone, a sua postura ereta, os seus olhos fixos em Elias Vance por um breve momento antes de se virar para o público. Não havia raiva na sua expressão, apenas uma dignidade profunda e cansada. Hana sentou-se na primeira fila, o seu telefone a gravar, as suas mãos a tremer ligeiramente. Kwame começou a falar, a sua voz inicialmente baixa, mas ganhando força à medida que continuava. Ele não usou linguagem legal. Ele falou sobre a sua chegada ao Japão, sobre encontrar um lugar onde pudesse trabalhar com as mãos e construir uma vida. Falou sobre a oficina, não como um edifício, mas como um lugar de memórias, de serviço, de conexão. Falou sobre os seus vizinhos, não como propriedades, mas como pessoas, as suas histórias entrelaçadas com a dele. Eles nos chamam de obstáculos, disse Kwame, a sua voz clara e firme.
Dizem que não nos encaixamos no futuro que eles querem construir. Mas o futuro não é apenas vidro e aço. O futuro é feito de pessoas, de história, de comunidade. Ele olhou para Elias Vance. O senhor vê números, vê lucro, vê um mapa onde pode apagar o que não lhe serve. Mas eu vejo rostos, ouço histórias, sinto o cheiro da vida que construímos aqui. A sua voz embargou ligeiramente, não de fraqueza, mas de emoção genuína. Eu sou um homem negro. Vim de longe, encontrei paz neste bairro, encontrei respeito, construí a minha vida aqui. E agora o senhor quer tirar tudo isso. Não porque eu fiz algo errado, mas porque a minha existência, a minha presença, não se encaixa no seu plano. Ele fez uma pausa, permitindo que as suas palavras assentassem. O silêncio na sala era palpável. Eu não sou um obstáculo. Eu sou um homem, com uma vida, com uma história. E este é o meu lar. Kwame terminou o seu discurso. Não houve aplausos, apenas um silêncio respeitoso e comovido. Muitos na sala tinham lágrimas nos olhos. Elias Vance, pela primeira vez, parecia ligeiramente abalado, a sua máscara de confiança a rachar. A audiência continuou, mas o momento já tinha sido definido. A humanidade de Kwame, a sua dignidade, o seu apelo simples e poderoso, contrastava fortemente com a frieza corporativa da Vance Corp. A Sra. Tanaka sorriu para Kwame, um sorriso de respeito. A verdade tinha sido falada. E agora o mundo estava a ouvir. O clímax tinha sido alcançado, não num tribunal de lei, mas no tribunal da opinião pública. O rescaldo da audiência pública foi um turbilhão. A reportagem da Sra. Tanaka, combinada com o testemunho emocionado de Kwame e de outros moradores, gerou uma onda de indignação pública que a Vance Corp não esperava nem conseguia controlar facilmente. A pressão sobre a prefeitura aumentou dramaticamente. Políticos e funcionários públicos, preocupados com a sua reputação e com as próximas eleições, começaram a distanciar-se da Vance Corp e a prometer uma investigação completa sobre as práticas da empresa e as aprovações de projetos no bairro de Yanaka. Elias Vance, acostumado a operar nas sombras e resolver problemas com dinheiro e influência, encontrou-se sob os holofotes de uma forma desagradável. A sua imagem pública, cuidadosamente polida como um visionário do desenvolvimento urbano, foi manchada. Protestos, embora pacíficos, começaram a ocorrer em frente aos seus escritórios em Tóquio e até mesmo em outros países onde a Vance Corp operava. Os advogados de Vance tentaram contra-atacar, ameaçando processar a Sra. Tanaka e o jornal por difamação. Mas a Sra. Tanaka tinha suas provas e a verdade do lado dela. A sua investigação continuou, revelando mais detalhes sobre as ligações da Vance Corp com funcionários corruptos da prefeitura e as táticas questionáveis usadas para adquirir propriedades. Kaito e Ren, os agentes de baixo nível que tinham assediado Kwame e os outros moradores, foram os primeiros a cair. A Vance Corp, ansiosa por mostrar que estava a tomar medidas e a encontrar bodes expiatórios, demitiu-os sumariamente. Eles eram dispensáveis. Para Kaito e Ren, o seu poder arbitrário na rua tinha acabado. Eles enfrentaram o ridículo e o ostracismo, mas como agentes provavelmente escapariam a consequências legais sérias, ao contrário de Rue Kincaid na história original. A sua punição foi a perda do seu emprego e da sua pequena autoridade. As negociações com a comunidade de Yanaka, mediadas por advogados pro bono e sob o olhar atento da mídia, recomeçaram, mas desta vez em termos muito diferentes. A Vance Corp não podia mais simplesmente ditar os termos. Eles precisavam de um acordo que salvasse a sua reputação e acalmasse a tempestade pública. As conversas foram longas e difíceis. A comunidade, liderada por Kwame, Hana e o Sr. Sato, manteve-se unida. Não exigiram o impossível, mas exigiram justiça e respeito. No final, um acordo foi alcançado. Não foi uma vitória total. A Vance Corp não abandonou completamente os seus planos para o bairro, mas foram forçados a fazer concessões significativas. O projeto de desenvolvimento foi reduzido em escala e alguns dos edifícios históricos mais importantes, incluindo a loja do Sr. Sato e a oficina de Kwame, foram designados como estruturas a serem preservadas e integrados no novo plano. A Vance Corp também concordou em pagar uma compensação financeira substancial aos moradores que foram deslocados e a fornecer assistência na busca por novas moradias no bairro ou nas proximidades. Para Elias Vance, as consequências foram principalmente financeiras e de reputação. O projeto de Yanaka tornou-se muito mais caro e menos lucrativo do que ele esperava.
A investigação da prefeitura, alimentada pelas descobertas da CEO Tanaka, encontrou irregularidades que levaram a multas pesadas para Vance Corp e a demissões de alguns funcionários públicos. Vance pessoalmente evitou acusações criminais, usando a sua vasta riqueza para pagar advogados e chegar a acordos. Ele não foi para a prisão como Rourke e Kincaid, um reflexo de como o poder no topo muitas vezes opera acima das consequências que afetam os de baixo. Ele perdeu milhões. A sua reputação foi manchada, mas o seu império permaneceu em grande parte intacto. A sua punição foi o custo financeiro e a humilhação pública, não a destruição total. Meses depois, o bairro de Yanaka ainda estava em transição. A construção recomeçou, mas a um ritmo mais lento e com mais supervisão. Novos edifícios começaram a subir, mas ao lado de estruturas antigas preservadas. O contraste ainda era visível, mas não tão brutal. Kwame estava de volta à sua oficina. As paredes ainda estavam forradas com ferramentas e memórias. A luz do sol ainda entrava pelas janelas empoeiradas. Ele estava a trabalhar numa nova peça, talvez um presente para Hana, as suas mãos movendo-se com a familiar destreza. A loja do Sr. Sato reabriu e a mercearia voltou a ser um ponto de encontro, embora com menos vizinhos antigos. O Sr. Sato parecia mais cansado, mas havia uma centelha de orgulho nos seus olhos. Hana visitava-o com frequência. Ela continuou o seu ativismo, usando a sua experiência em Yanaka para ajudar outras comunidades a lutar contra a gentrificação e a discriminação. A Sra. Tanaka tornou-se uma aliada, continuando a expor injustiças. Um dia, enquanto Kwame e Hana tomavam chá na oficina, Hana olhou para fora. Um dos novos edifícios de vidro refletia o céu azul brilhante. "Não é o mesmo, avô", disse ela. "A sua é suave." Seguiu seu olhar. Ele assentiu lentamente. "Não", concordou ele. "Algumas coisas mudaram para sempre." Ele olhou para suas mãos, depois para as fotografias na parede. "Mas outras coisas permanecem." Ele olhou para Hana. "A nossa história permanece, a nossa força, a nossa capacidade de lutar." Ele não tinha o poder institucional de um juiz da Suprema Corte. Não podia fazer um telefonema para derrubar um sistema numa noite. A sua luta foi mais longa, mais difícil, e a vitória incompleta. Mas ele tinha algo que o dinheiro de Vance não podia comprar: resiliência, comunidade e a verdade. Kwame Amani sorriu ligeiramente, um sorriso cansado, mas cheio de significado. Ele tinha lutado contra a sombra da torre, e embora a sombra ainda estivesse lá, ela não o tinha esmagado. Ele tinha defendido a sua dignidade e o seu lar. E ao fazê-lo, tinha provado que mesmo a menor das vozes, quando unida a de outros e a verdade, podia ecoar mais alto do que a arrogância do poder. A luta por justiça e contra a discriminação nunca terminava verdadeiramente, ele sabia. Mas ele e a sua comunidade estavam prontos para continuar a lutar. A vida no bairro de Yanaka encontrou um novo ritmo, uma coexistência estranha entre o velho e o novo. As ruas estreitas que Kwame conhecia e amava ainda estavam lá, mas agora, ao virar de uma esquina familiar, podia se deparar com a fachada fria e impessoal de um edifício moderno. A oficina de Kwame e a mercearia do Sr. Sato eram como ilhas de resistência num mar de mudança, os seus exteriores antigos contrastando fortemente com o vidro e o metal que os cercavam. A vitória, embora significativa, era agridoce. Muitos vizinhos antigos tinham sido forçados a sair, as suas casas demolidas para dar lugar à nova construção. A comunidade que Kwame tanto valorizava tinha sido fragmentada, alguns espalhados por outras partes da cidade. Ele sentia a ausência deles, o silêncio em lugares onde antes havia risadas e conversas. Mas aqueles que ficaram ou que se mudaram para perto sentiam um laço mais forte. A luta que enfrentaram juntos forjou uma solidariedade inabalável. As reuniões na loja do Sr. Sato continuaram, embora com menos pessoas, mas o espírito de resistência e apoio mútuo permanecia forte. Kwame passava os seus dias na oficina, o cheiro de óleo e madeira um conforto familiar. Os clientes eram poucos agora, mas os que vinham eram leais, muitos deles vizinhos antigos ou pessoas que tinham ouvido a sua história e queriam mostrar apoio. Ele consertava não apenas máquinas, mas também o tecido da comunidade, um remendo de cada vez. Hana continuava a sua faculdade, mas o seu foco mudou. Ela tornou-se uma voz ativa na defesa dos direitos dos moradores e na luta contra a gentrificação em Tóquio. A sua conta Salve Yanaka nas redes sociais transformou-se numa plataforma para outras comunidades que enfrentavam situações semelhantes. Ela organizava workshops sobre como documentar assédio,
como usar as redes sociais para ativismo e como encontrar ajuda legal pro Bono. Kwame observava sua neta com orgulho. Ela estava a usar a sua energia e inteligência para continuar a luta de uma forma que ele, com a sua idade e temperamento, não podia. Tanaka também continuou a sua investigação sobre as práticas da Vance Corp e a corrupção na prefeitura. Embora Elias Vance tivesse evitado a prisão, as investigações governamentais continuaram a pairar sobre ele e a sua empresa. As multas eram pesadas e a sua reputação global foi danificada de forma duradoura. Outros projetos da Vance Corp enfrentaram escrutínio e oposição mais fortes como resultado do que aconteceu em Yanaka. Ele ainda era rico e poderoso, mas a sua arrogância tinha sido controlada, pelo menos temporariamente. Um dia, enquanto Kwame estava a trabalhar, a porta da sua oficina abriu-se inesperadamente. Era Kaito. Ele não usava terno. Estava vestido de forma simples, a sua postura menos rígida, os seus olhos sem os óculos escuros que antes escondiam a sua expressão. Parecia mais velho, mais cansado. Kwame parou o seu trabalho, os seus olhos encontrando os de Kaito. Não havia raiva na sua expressão, apenas uma calma observação. Kaito hesitou na porta, parecendo desconfortável. "Amani-san", disse ele, a sua voz baixa, sem a arrogância de antes. Kwame assentiu ligeiramente, esperando. Eu só queria... Kaito engoliu em seco. Eu vi o que aconteceu, com Vance, com o bairro. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu estava apenas a seguir ordens, disse ele, a velha desculpa. Mas a sua voz não tinha convicção. Kwame não respondeu imediatamente. Ele pegou numa pequena lima e começou a afiar uma ferramenta. O som metálico preenchendo o silêncio. Não era pessoal, acrescentou Kaito, numa tentativa fraca de justificação. Kwame parou de afiar. Olhou para Kaito, os seus olhos penetrantes. Tudo é pessoal, disse ele, a sua voz suave, mas firme. Quando se tenta tirar a casa de alguém, quando se tenta apagar a vida de alguém, é sempre pessoal. Kaito desviou o olhar. Ele parecia envergonhado, arrependido. Kwame não tinha certeza. Talvez um pouco dos dois. Eu perdi o meu emprego, disse Kaito. Ren também. Eu sei, respondeu Kwame. Kaito assentiu. Bem, disse ele, sem saber como continuar. Ele olhou em volta da oficina para as ferramentas, para as fotografias. Este lugar é diferente dos outros. É o meu lar, disse Kwame. Kaito assentiu novamente. Eu entendo, disse ele. E desta vez parecia que talvez, apenas talvez, ele entendesse um pouco. Ele ficou ali por mais um momento, um homem perdido, sem o seu terno, sem a sua autoridade emprestada. Depois, curvou-se ligeiramente, um gesto de respeito relutante e saiu sem dizer mais nada. Kwame observou-o ir. Não sentiu satisfação ou triunfo, apenas uma tristeza silenciosa. Kaito e Ren eram apenas pequenas engrenagens numa máquina muito maior. Eles tinham sido punidos, sim, mas a máquina em si ainda funcionava, apenas de forma diferente. A luta em Yanaka tinha exposto a máquina, tinha abrandado as suas engrenagens, tinha forçado alguns ajustes. Tinha mostrado que a resistência era possível, que a verdade podia ser uma arma e que a comunidade podia ter poder. Mas a discriminação, a ganância corporativa, a burocracia indiferente, esses problemas sistêmicos ainda existiam, prontos para se manifestar em outro lugar, sob outra forma. Kwame voltou ao seu trabalho. A sua oficina estava segura por agora. Ele e os seus vizinhos tinham conquistado um espaço, um respiro. Mas ele sabia, com a sabedoria da idade e da experiência, que a vigilância era constante. A sombra da torre ainda estava lá, pairando sobre a cidade, sempre à procura de um novo lugar para se expandir. A justiça, ele refletiu, não era um destino final, um ponto onde a luta terminava. Era um processo contínuo, uma série interminável de batalhas, algumas ganhas, outras perdidas. A sua vitória em Yanaka foi uma batalha ganha, um testemunho do poder da resiliência e da solidariedade. Kwame pegou na ferramenta afiada, as suas mãos firmes. Havia sempre algo a consertar. Havia sempre algo pelo que lutar. E enquanto ele pudesse, ele lutaria. Na sua pequena oficina em Yanaka, um homem negro idoso, um artesão, continuava sua resistência silenciosa, um símbolo de dignidade e perseverança num mundo em rápida mudança. A história dele e do seu bairro não era apenas sobre o que foi perdido, mas sobre o que foi defendido, o que foi preservado, e a esperança de que, ao expor uma sombra, se pudesse trazer um pouco mais de luz para o mundo. Current Part Characters 1997, Total Characters 1984. Os meses transformaram-se em anos. O bairro de Yanaka estabilizou na sua nova forma híbrida.
Turistas e novos moradores de luxo coexistiam de forma um pouco estranha com os poucos moradores antigos que conseguiram ficar. A oficina de Kwame e a mercearia do Sr. Sato tornaram-se pontos de interesse mencionados em guias turísticos como exemplos de etnicidade e resistência comunitária. Uma ironia que não passava despercebida a Kwame. Ele viu rostos novos, mas também manteve laços com os antigos. A sua oficina continuava a ser um refúgio, um lugar para a conversa tranquila e o trabalho manual. Hana visitava-o sempre que podia, partilhando as suas experiências no ativismo, as suas vitórias e frustrações. Ela estava a fazer a diferença, pequena mas significativa, em outras comunidades. Assim é. Tanaka publicou mais artigos sobre a Vance Corp e outras empresas com práticas semelhantes. O seu trabalho levou a mudanças nas regulamentações da prefeitura e a um escrutínio mais rigoroso dos grandes projetos de desenvolvimento. A luta dela era incansável, um farol de jornalismo ético num cenário muitas vezes dominado por interesses corporativos. Elias Vance continuou a expandir o seu império, mas a mancha de Yanaka permaneceu. O seu nome estava agora associado não apenas ao luxo e à modernidade, mas também a táticas agressivas e falta de ética. Ele aprendeu que nem todo obstáculo podia ser simplesmente comprado ou esmagado. Algumas resistências, mesmo as de baixo status, podiam ter um custo de reputação que o dinheiro não podia apagar completamente. Kwame nunca mais viu Kaito ou Ren. Ouviu dizer que Kaito tentou encontrar trabalho noutra empresa imobiliária, mas o seu nome estava associado ao escândalo de Yanaka. Ren desapareceu completamente do radar. Eles eram apenas peões na máquina. Descartados quando a sua utilidade terminou. A sua queda foi rápida e completa, um destino diferente do de Vance. Com o passar do tempo, a saúde de Kwame começou a declinar lentamente. As suas mãos, ainda capazes, moviam-se um pouco mais devagar. O cansaço acumulado de uma vida de trabalho e luta começou a pesar. Ele sabia que a sua hora se aproximava. Uma tarde, enquanto o sol se punha, pintando o céu de Tóquio com tons de laranja e roxo, Hana estava na oficina com ele. Ela estava a aprender a consertar uma velha máquina de costura sob a sua orientação, as suas mãos jovens e ágeis, mas ainda aprender a delicadeza do ofício. Avô, disse Hana, sua voz suave. Seu trabalho aqui, a sua luta, fez a diferença. Kwame sorriu, um sorriso fraco, mas caloroso. Fizemos a diferença, Hana, corrigiu ele. Não fui só eu, foi a comunidade, foi a sua paixão, foi o trabalho da Sr. Tanaka. Ele olhou para as mãos dela, depois para suas próprias. Estas mãos construíram, consertaram, resistiram. Hana parou de trabalhar e pegou nas mãos dele, segurando-as com ternura. Vai continuar? Perguntou ela, referindo-se não apenas ao trabalho, mas à luta. Kwame olhou para ela, os seus olhos cheios de sabedoria e um amor profundo. A luta nunca para, Hana, disse ele. Muda de forma, muda de lugar, mas não para. Ele apertou ligeiramente as mãos dela. Agora é a sua vez, e a vez de outros como você, de continuar a lutar, de defender o que é certo, de lembrar às pessoas o que realmente importa. Hana sentiu, os olhos marejados. Ela entendeu. O legado de Kwame não era apenas a oficina ou a sua casa preservada. Era a centelha que ele acendeu, a coragem que ele inspirou. Kwame viveu mais alguns meses, a sua força diminuindo, mas a sua dignidade intacta. Ele faleceu pacificamente na sua casa, no bairro que ele amava e pelo qual lutou. O seu funeral foi pequeno, mas significativo, com a presença de Hana, o Sr. Sato, a Shirai, Tanaka e muitos dos moradores antigos e novos do bairro. Após a sua morte, Hana decidiu manter a oficina de Kwame aberta. Ela não tinha a sua habilidade de artesão, mas via o espaço como um memorial, um centro comunitário e um símbolo da resistência. Ela o usava para organizar reuniões, workshops sobre ativismo e como um lugar para as pessoas se reunirem e lembrarem o que o bairro era e pelo que lutaram. A história de Kwame Amani tornou-se parte da história de Yanaka, uma lenda local de um homem que se recusou a ser invisível, que se recusou a ser expulso e que, com a sua dignidade e a força da comunidade, enfrentou uma força avassaladora e conquistou uma vitória que ecoou muito além das ruas estreitas do seu bairro. A luta contra a gentrificação, a discriminação e o abuso de poder continuou em Tóquio e em todo o mundo. Não houve um final mágico onde todos os problemas foram resolvidos. Mas a história de Kwame Amani, o artesão negro de Yanaka, serviu como um lembrete poderoso de que, mesmo contra as sombras mais escuras e as torres mais altas, a luz da resiliência humana e a busca por justiça podiam brilhar, e que a luta, embora difícil, nunca era em vão.
O seu legado vivia na comunidade que ele ajudou a salvar, na ativista que ele inspirou, e na consciência de que o lar é mais do que apenas um lugar. É a história, a comunidade e a dignidade que se defende. A oficina de Kwame Amani, agora sob os cuidados de Hannah, tornou-se um ponto de peregrinação silenciosa para aqueles que conheciam a história. Não era um museu formal, mas um espaço vivo, onde o cheiro de madeira e óleo ainda pairava no ar, misturado agora com o aroma de café fresco servido durante as reuniões comunitárias. Hannah preservou as ferramentas de Kwame, as fotografias nas paredes, cada objeto contando uma parte da sua história. Ela não tentou replicar o ofício do avô na totalidade, mas aprendeu o suficiente para manter as máquinas em funcionamento e ensinar habilidades básicas de reparo e artesanato aos jovens do bairro. Era uma forma de manter viva a filosofia de Kwame, consertar o que está quebrado, em vez de descartar. A luta de Hannah e da Sra. Tanaka continuou a ter impacto. A Vance Corp, sob maior escrutínio, foi forçada a adotar práticas mais transparentes e a investir em projetos de responsabilidade social, embora muitos vissem isso como pouco mais do que lavagem de imagem. Elias Vance, o magnata que parecia intocável, enfrentou mais investigações e processos judiciais em outras jurisdições, embora a sua vasta fortuna continuasse a ser um escudo considerável. O bairro de Yanaka, embora transformado, manteve uma alma resiliente. Novos negócios surgiram, alguns deles iniciados por pessoas que se mudaram para a área, inspiradas pela história de resistência. Havia uma mistura de culturas e gerações, uma tapeçaria complexa que refletia a capacidade de Tóquio de absorver e adaptar. A discriminação não desapareceu, é claro. Kwame sabia que nunca desapareceria completamente. A sua pele escura ainda o destacava